Nós já dissemos aqui no canal que Deus colocou pelo menos 4 partes na nossa vida. Nós falamos assim apenas para dividir as coisas, né? Deus colocou em nós a parte física, a parte social, a parte mental, a parte espiritual. Lógico que tudo isso acontece no nosso corpo, tá? Não existe nada que sai fora do nosso corpo, é tudo uma unidade. Mas são 4 áreas da nossa vida que todos nós temos experiências com elas. Nosso canal fala de espiritualidade, então vamos falar um pouco sobre isso, essa área, a área da espiritualidade. Então, Deus, o Criador, colocou em nós essa necessidade, uma necessidade espiritual. Agora, como nós temos o livre-arbítrio, então nós podemos escolher o lado certo da espiritualidade e podemos escolher o lado errado também. Só queria deixar claro, o que eu tenho um outro vídeo aqui no canal que fala sobre o assunto, é que a espiritualidade, você não tem ela na sua vida como algo opcional. Você tem experiências espirituais todos os dias, a todo momento. Eu vou partir um pouco da parte física, que é aquilo que a gente conhece melhor, para depois falar um pouco da parte espiritual. Veja, todos nós precisamos de nos alimentar, né? Comer todo dia, beber todo dia. Se a sua vida estiver saudável, você vai ao banheiro todo dia, né? Fazer suas necessidades, colocar para fora aquilo que não serve mais, tomar banho todo dia. Então, são necessidades físicas, ok? Então, principalmente, seja a pessoa que for no planeta, fome e sede ela vai sentir. E a necessidade fisiológica ela vai. Tem lugares que não toma banho todo dia, então, mas não é o assunto do vídeo especialmente. Então, essa é a necessidade básica, né? O nenenzinho já vem ali com fome, já quer mamar o leite da mamãe, né? Já está ali nele essa necessidade, essa experiência. Ele começa a ter uma experiência social, né? Junto com a mãe, uma mental, porque ele já vai ouvindo, vai vendo, começa lentamente a acumular conhecimento naquele cérebro fresquinho, né? E tem a parte espiritual dele também, que começa ali lentamente a se desenvolver. Mas, se você for lá numa tribo da África, eu sempre falo isso porque tem muitos lugares ainda escondidos no meio da África, lá que ninguém nunca acessou, você chega lá, ninguém ensinou religião para eles, ninguém ensinou a parte espiritual deles, mas eles vão ter lá um Deus. Vão ter lá um pedaço de pedra que eles adoram, ou um animal, às vezes eles adoram determinados animais. Né? Então, por que isso? Porque Deus colocou dentro de nós uma necessidade espiritual, então nós buscamos espiritualidade. Nós buscamos. E quando nós falamos de um povo civilizado que tem o conhecimento de Jesus Cristo, que ouviu falar de Cristo, que ouviu falar da Bíblia como sendo a palavra de Deus, aquela que nos orienta, a bússola que Deus nos deu, a única. Então, quando nós falamos disso, quando nós experimentamos isso, nós sabemos aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. A espiritualidade que não vem de Deus é aquela que é contrária à vontade de Deus, e a vontade de Deus está explícita na palavra. Eu não estou falando aqui de igreja, por favor, eu nem gosto que confundam isso. Eu não estou falando aqui, olha, determinada igreja falou que isso é pecado, então você tem que seguir. Não, eu estou falando do que Deus diz através da Bíblia. Então, por isso, quando a pessoa rejeita o cristianismo, e cada dia está sendo mais rejeitado, ela começa a buscar espiritualidade em outras coisas que ela sente ser correto, tá? Agora, eu quero deixar bem claro uma confusão que as pessoas fazem no seguinte detalhe. A experiência espiritual com aquilo que é errado, ela é ativa também, ela é viva também, só que ela te destrói, ela te engana, ela te faz mal. Eu já falei aqui no canal
Meu pai, ele teve a opção de fazer um pacto com Satanás para que ele fosse curado da epilepsia, e ele foi curado da epilepsia. Por Deus? Não, o próprio diabo falou para ele, eu te curo, mas você vai ter que me servir. E meu pai aceitou, já falei isso aqui no canal, não vou repetir. Então, existem coisas sobrenaturais dos dois lados, do lado de Deus e do lado do diabo. Ele apresenta muitas coisas. Então, quando você vai no interior do Brasil, né, e dizem, eu vi a mula sem cabeça, eu vi o saci, eu vi... Essas histórias as pessoas viram mesmo, não quer dizer que essas coisas existam, mas elas viram. O diabo, ele imita coisas, formas, animais, sons, e ele imita isso que é terrível, que muitos não querem assumir, mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, por exemplo, diz, o diabo imita pessoas que morreram. E ele imita com uma perfeição que engana a todo mundo. Aqueles que não se apegam à palavra de Deus, que é clara em dizer que os mortos estão descansando, os mortos não têm consciência do que está acontecendo aqui, é isso que diz a Bíblia, claramente, explicitamente. As pessoas que não acreditam nisso, então elas estão abertas a qualquer manifestação sobrenatural que o diabo ofereça a elas. E ele oferece essa, né? Ele entra num médium, por exemplo, lá, para escrever como o morto escrevia, ele faz uma imitação perfeita. E a pessoa, não, mas olha, ninguém pode saber, o médium não sabe da minha vida, como é que ele escreveu isso? Olha, assinou igualzinho meu filho. E o diabo, ele dá risada, porque isso para ele é café com leite, é fácil. Ele imita fácil aos mortos. Mas a pessoa que não tem uma experiência com Cristo, ela vai ter experiência em algum lugar. Então, isso temos falado sempre aqui. Se você não teve uma experiência com Jesus no dia de hoje, você não vai ter, seja lá o horário que você esteja assistindo, se você estiver assistindo de manhã, se você não tiver uma experiência com Cristo hoje, você vai ter uma experiência espiritual com o mal. Não tem lugar neutro nessa guerra. É como eu disse, né? Então, voltando à parte física, Deus colocou em nós essa necessidade de nos alimentarmos. Mas você pode comer lixo se você quiser. Deus fala o que você tem que comer. Mas aí o teu livre-arbítrio permite comer coisas que Deus proibiu. Coisas que não fazem bem. Nem estou falando aqui só de coisas que são pecado. Não, tem coisas que não é pecado, mas depende da quantidade que você comer, vai te fazer mal. Um diabético, por exemplo, não pode comer várias frutas criadas por Deus. Mas no caso dele é uma experiência que ele não pode ter, né? Então não é só coisa ruim, tem coisas boas também que algumas pessoas não podem comer. Mas essa experiência de você ter a opção de comer o que você quiser, não quer dizer que você está agradando a Deus. Você tem que ter a opção de comer aquilo que é aprovado por Deus, aquilo que Ele fez para nós, que é alimento de verdade. Entendeu? O lado espiritual também é assim. O fato de você estar experimentando algo sobrenatural não quer dizer que venha de Deus. E outra coisa que eu estava dizendo, o fato de você correr o dia inteiro trabalhando e falar, eu não tenho tempo nem para Deus, nem para o diabo, você tem. Você teve uma experiência espiritual, mesmo trabalhando, você teve pensamentos que te levaram para longe de Deus ou próximo dele. Isso é Deus quem julga, mas você também pode saber. Se você está sendo enganado, não haverá desculpa diante de Deus, porque Ele te deu a luz para que você não fosse enganado. Esse vídeo é uma forma de te advertir. Esse vídeo é uma forma de trazer luz para você, uma luz de alerta e falar, pensa bem se você está tendo uma experiência com Deus. Porque você está tendo uma experiência espiritual todos os dias. Precisa ver com quem é. E eu espero, e eu oro que a tua experiência seja sempre com o Senhor Jesus. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo, porque todo mundo precisa saber disso.
Saber que todos nós temos necessidades espirituais e que estamos procurando satisfazê-las o tempo todo. Alguns vão para o lado errado, infelizmente. A Bíblia diz que a maioria faz a opção pelo aquilo que é errado, mas uma minoria serve ao Senhor Jesus. Tem uma experiência com o Senhor Jesus. Eu espero que você esteja do lado da minoria. Ore pelo nosso canal, ore por esse trabalho, em nome de Jesus. Amém.